Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Mais uma vez estamos de volta com as nossas videoaulas de geografia, mais um conteúdo a ser estudado, onde hoje iremos abordar sobre o processo de regionalização, não só do continente americano, mas em si do nosso planeta Terra. Vamos entender de que forma ocorre esse processo de regionalização socioeconômico, territorial e de que forma é avaliado esses critérios para fazer essa divisão, ou seja, para diferenciar uma parte econômica de uma parte regional. Como assim, professora? Vamos entender por que o país ele pode ser classificado em país em desenvolvido e subdesenvolvido. Vamos entender o que foi o país de primeiro, segundo e terceiro mundo, quais foram os critérios adotados para essa nomenclatura. Países do norte, países do sul, de acordo com a divisão da linha do Equador. Então, são os assuntos que iremos abordar na nossa aula de hoje. Estão preparados? Posso começar? Vamos lá! Iniciando o nosso assunto, primeiro precisamos saber que o processo de regionalização significa uma forma de dividir ou delimitar um território, um espaço, em regiões, partes, através de critérios pré-estabelecidos. E vamos entender que critérios são esses com base nessas divisões a partir de agora. Por exemplo, uma das primeiras denominações que existiu no nosso planeta Terra foram os países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Isso ocorreu no ano de 1952, no período da Guerra Fria. E por que foi feita essa divisão? Eles precisavam saber quais os países poderiam apoiar essa guerra, quais países poderiam ser aliados. E dentro desse processo, por conta de guerras anteriores que aconteceram, alguns países perderam a sua grande potência econômica. Então, nessa análise, eles perceberam que os países de primeiro mundo eram aqueles que tinham um grande desenvolvimento econômico e eram capitalistas. Já os países de segundo mundo, eles denominaram como socialistas e de economia planificada. O que isso significa, professora? Uma economia planificada é aquela onde o planejamento, os governantes, eles aplicam metas para serem estabelecidas com relação à economia. Então, essa economia ela é voltada ao governo, as ações são planejadas pelo governo. Não existem empresas privadas, empresas que fazem parte dessa parceria. São apenas aquelas que obedecem às regras impostas pelo governo. Então, essa divisão de países em primeiro, segundo e terceiro mundo ocorreu por conta do sistema econômico capitalista e socialista, que era a grande divisão dentro desse território, dentro dos nossos países do mundo, e o primeiro mundo foi denominado como os países capitalistas e aqueles desenvolvidos, e o segundo mundo foi denominado como países socialistas de economia planificada, que também são classificados como desenvolvidos. Já o terceiro mundo eram países que não tinham participação nas decisões políticas mundiais, ou seja, os países que não faziam parte de grandes conflitos das guerras e que apresentavam atraso significativo quanto ao desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social. Lembrando a vocês que esse desenvolvimento ocorria nos países subdesenvolvidos. Então, primeiro e segundo mundo a gente poderia denominar como países desenvolvidos e o terceiro mundo como países subdesenvolvidos. Lembrando que primeiro mundo eram capitalistas, segundo mundo socialistas. Já a nossa segunda divisão regional e econômica que apareceu no nosso planeta, ela ocorreu durante a década de 80, onde ela dividiu o nosso território em países do norte e países do sul. Aqueles que tinham o seu país na localização do hemisfério norte eram chamados de desenvolvidos, e aqueles que estavam abaixo da linha do Equador, que era a linha de divisão desse território, eram subdesenvolvidos. Então, observe-se que acima da linha do Equador nós tínhamos os países do norte, que eram conhecidos como desenvolvidos, abaixo da linha do Equador, os países do sul, conhecidos como subdesenvolvidos. Mas essa nomenclatura gerou um grande constrangimento a alguns países. Por quê? Por exemplo, no continente oceânico, a Austrália, o país da Austrália, ele é desenvolvido, ele é capitalista, ele é
de grande potência, mas ele está abaixo da linha do Equador. Então, nesse ponto, ele era denominado como subdesenvolvido. E eles levaram esse questionamento. Como a nossa economia ela é equivalente à dos países europeus, equivalente aos países de grande potência, e somos nomeados como subdesenvolvidos. E aí, por conta disso, passou a se ter uma nova nomenclatura, que surgiu em 1950, que definiu como países desenvolvidos e subdesenvolvidos, independente da sua localização territorial, onde eles analisaram os critérios econômicos de cada país. Então, o que foi analisado? A desigualdade econômica, social, científica e tecnológica. E aí foi definido que os países desenvolvidos eram aqueles que tinham elevado desenvolvimento econômico e os subdesenvolvidos eram aqueles que não apresentavam esse desenvolvimento, independente da sua localização dentro do nosso planeta. Então, mais uma vez, nossa primeira divisão territorial foi países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Nossa segunda divisão, países do norte e países do sul, com base na linha do Equador. E a terceira divisão foi países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E com base na divisão entre países do norte e países do sul, podemos observar que esses países eles eram altamente industrializados, com grandes investimentos em centros de pesquisa. Eles possuem tecnologias avançadas em diversos setores como informática, aeroespacial, energia nuclear, engenharia genética, entre outros. E o seu IDH ele é elevado ou muito alto. O que isso significa? Que a sua população vive em uma boa situação. Quais são os países em destaque? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e França. Lembrando a vocês que essas características eram com base na divisão entre países do norte e países do sul. Aqui são os exemplos. Já os países tipo sul, ou seja, aqueles países que estavam localizados abaixo da linha do Equador, nós tínhamos alguns que se destacavam. Eles eram subdesenvolvidos, mas que poderiam se tornar desenvolvidos por conta da sua economia. Não eram considerados países tão baixos economicamente. E aí foi dada uma nova nomenclatura para eles. Quais foram? Passaram a ser chamados de países emergentes. Por quê? Porque eles podem mudar de nomenclatura, deixar de ser subdesenvolvidos e se tornar desenvolvidos. Quais são esses países em destaque? México, Brasil, Chile, Argentina, África do Sul, Índia e China. São os países que eles observaram que a sua economia continua crescendo. E aí, nessa análise, eles tiveram considerável processo de industrialização, as indústrias estando em grande expansão dentro desse território, principalmente atraindo o mercado estrangeiro, ou seja, indústrias estrangeiras fazendo parcerias, porque a mão de obra é considerada baixa, crescimento econômico por conta das atividades econômicas, agricultura, pecuária, o extrativismo mineral, domínio de alguns setores da ciência e tecnologia avançada, poder de atração de investimentos estrangeiros nos vários setores de produção, desde a matéria-prima até o destino final, o consumidor, então passando pelos 3 setores da economia, primário, secundário e terciário. Outro ponto que eles observaram, os problemas sociais eles eram considerados graves, mas eles ainda não eram tão superados. Que problemas sociais eram esses? A questão da moradia, falta de saneamento básico, falta de investimento na educação, fazendo com que grande parcela da população privada desse boas condições de vida. Como assim, professora? Não entendi. Que a partir do momento que esses países eles investem no processo de desenvolvimento econômico e industrialização, mesmo a mão de obra sendo baixa, eles conseguem fazer com que essas famílias elas mudem de nomenclatura. Então, elas deixem de estar numa situação precária e comecem a ter melhores condições de vida.
Então, assim podemos perceber que os países subdesenvolvidos, mas considerados emergentes, são aqueles que ficam em situações intermediárias, pois grande parte da sua população ela vive em condições precárias, mas isso não quer dizer que essa situação não possa mudar. Muda por quê? Por conta da economia e por conta dos grandes investimentos que podem ocorrer dentro dos países emergentes que a gente acabou de ver. Os países menos avançados, aqueles que, dentro da nomenclatura, eles observaram que não têm condições de sair dos subdesenvolvidos por conta de problemas civis, conflitos religiosos e o solo, por conta da falta de chuva, dificuldade de desenvolver atividade agrícola, eles perceberam que esses países eles vão sempre continuar como subdesenvolvidos. Quais são eles? Nós temos o Afeganistão, Nepal, Butão, Bangladesh, Laos, Camboja e Vietnã. Isso dentro do continente africano e do continente asiático. E o continente americano? Tem algum país também que não existe possibilidade de se tornar desenvolvido, ou seja, ele passar a ser chamado de emergente? Temos o Haiti. Então, observe que continente africano, continente asiático e continente americano, nós temos os países que são considerados subdesenvolvidos. E entre eles, nós temos aqueles que podem mudar essa nomenclatura, que são conhecidos como países emergentes, porque podem se tornar desenvolvidos. Os indicadores sociais desses países são os mais baixos. Boa parte da população apresenta um déficit alimentar, ou seja, não tem nem o que comer, e taxas elevadas de desnutrição. A economia assentada é na agricultura e na exploração de minério. Só que essa economia ela gira em torno apenas das classes mais altas. As classes mais baixas elas são muito exploradas e elas não recebem o suficiente para conseguir mudar de classe social dentro do seu território. E quando a gente fala de regionalização, precisamos também lembrar da parte da nossa hidrografia, ou seja, dos oceanos, pois eles influenciam no desenvolvimento do país, do continente, ajudando no processo de divisão territorial, regional ou na divisão econômica. Vamos entender esse ponto a partir de agora. Então, como vimos, os continentes, eles são grandes extensões de terras imersas da nossa crosta terrestre, limitadas pelas águas dos oceanos e pelas águas dos mares. Existem dois tipos de critérios para determinar o número de continentes da nossa Terra. E aí, esse processo a gente tem que observar que não é com base só em regionalização. Quais são os dois critérios? O geográfico geológico, que é com base no processo de modificação do nosso relevo, do nosso solo, e o critério histórico-cultural, que é com base no desenvolvimento cultural do território. Então, nós temos dois critérios que podem determinar o número de continentes dentro do planeta Terra. Onde o nosso primeiro critério, que é o geográfico, geológico, ele leva em consideração a distribuição das massas continentais, e aí, com base nele, existem 4 continentes. O euro-afroasiático, que aí se junta a Europa, a África e a Ásia, um território só. O americano, o oceânico e o antártico. Por quê? Eles observam que dentro dos movimentos das placas tectônicas, dentro do nosso processo continental, a Europa, a África e a Ásia, elas são territórios muito próximos, são territórios que, dentro do movimento das placas tectônicas, elas estão se juntando com o passar do tempo. Elas antes eram um território todo junto, e aí foram se movimentando essas placas e os continentes foram se espalhando, ou seja, foram se distanciando dos outros, e agora o processo está sendo reverso, ou seja, eles estão se reunindo. Então, de acordo com o critério geográfico e geológico, por conta das massas continentais e da movimentação das placas tectônicas, nós temos 4 continentes: euro-afroasiático, americano, oceânico e antártico. Já no processo histórico-cultural, o critério utilizado é a importância dos povos e dos países
com relação aos seus fatores naturais, a história do povo, a sua cultura, com base nas línguas, religiões e costumes. E aí, dessa forma, o continente euro-afroasiático, que era geográfico-geológico, ele se divide. Passa a existir a Europa, a África e a Ásia. Então, nós temos apenas 3 continentes histórico-cultural. Por que que a América e a Oceania não entram dentro desse critério? Porque o nosso processo histórico-cultural se iniciou com quem? Com a expansão marítima, então veio através de Portugal e Espanha, lá no continente europeu. A África, que teve a sua população sendo escravizada, tanto para um novo continente, que era a América, dominado pelos europeus, e a Ásia, que era um território onde se tinha um processo econômico, as grandes navegações com base nas especiarias, tecidos e porcelanas. Então, dentro da história cultural, nós temos 3 continentes: Europa, África e Ásia. Dentro da história geográfica, nós temos a Euro-Afroasiática, Americano, Oceania e Antártica. E aqui entra um terceiro critério, que é o critério de regionalização, que é o critério por territórios. E aí entram os nossos continentes que conhecemos: América, África, Europa, Ásia e Oceania. Para que vocês compreendam melhor, essa união histórico-geográfica, geológica entre África, Europa e Ásia, no nosso passado, continente africano e asiático, eles eram unidos pelo Istmo de Céus, situado entre o Egito, localizado no continente africano, e na Península da Arábia, localizado no continente asiático. Com a construção do Canal de Suez, ocorrido em 1869, o istmo ele foi cortado, permitindo assim a navegação entre 2 mares, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Então, dessa forma, acabou dividindo 2 continentes, a África e a Ásia. Observando o mapa, vocês vão conseguir compreender o que eu estou explicando para vocês. Aqui nós temos o Istmo de Suez, que unia a África e a Ásia. O que aconteceu? Com a construção, o alargamento desse processo, vimos que, aí a gente analisa a imagem de cima, ele começou a desenvolver o seu território, ligando o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo para facilitar a sua navegação. E aqui embaixo nós temos o Canal de Suez, que foi construído em 1869. E esse canal, com a sua construção, fez com que os 2 continentes se separassem, para facilitar a navegação entre esses 2 mares, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, que na visão deles, a construção desse canal não iria desenvolver grandes conflitos entre os países dos continentes, porque iria beneficiar os 2 continentes, e que a nomenclatura dentro do território em desenvolvido e subdesenvolvido também não iria modificar. Eles iriam se beneficiar porque iria facilitar a navegação e o transporte de seus grandes produtos, além de praticar o processo agrícola. Analisando a nossa questão de água, que são os nossos oceanos, podemos perceber que tanto os oceanos quanto os continentes, eles distribuem-se de forma desigual. Há mais concentração de terras no hemisfério norte, por isso chamamos ele de hemisfério das terras, e no hemisfério sul existe uma menor extensão de terras, por isso chamamos ele de hemisfério das águas, para entender. De acordo com a nossa linha do Equador, o hemisfério norte ele possui mais terras do que água, e o hemisfério sul possui mais águas do que terra. Então, o hemisfério norte é conhecido como hemisfério das terras e o hemisfério sul como hemisfério das águas.
E vamos chegando ao fim da nossa aula de hoje, onde abordamos os principais pontos sobre o processo de regionalização. Quais foram eles? Países de primeiro, segundo e terceiro mundo, que eram denominados como países ricos, países pobres e os países de baixa potência, de baixa pobreza. Vimos também a divisão sobre países do norte, países do sul, de acordo com a linha do Equador, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos com base no índice de desenvolvimento humano, com base nos critérios de educação, segurança, saúde, moradia, além dos países subdesenvolvidos que podem se tornar desenvolvidos, que são chamados de países emergentes. Percebemos isso na nossa aula de hoje. E também abordamos ao ponto os oceanos. Vimos a importância dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico para o desenvolvimento, para o processo de regionalização histórico e cultural dentro de cada continente: América, África, Ásia, Europa e Oceania. Qual a importância deles para o desenvolvimento desse território? Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da nossa aula. Até o nosso próximo encontro e tchau!